Olá, que bom que você está tendo aí perseverança para nós estarmos aqui estudando a Bíblia nesse tema eclesiologia. Hoje nós vamos fazer uma das últimas, talvez seja a última, se não conseguirmos hoje, será a penúltima aula do nosso curso, número 21, lição número 21. E eu estou colocando o nome Riscos e Tensões da Igreja. Bom, primeiro vamos lembrar que a igreja é divina e humana ao mesmo tempo. É a única instituição humana, da Terra, melhor dizendo, a única instituição dos homens, do ser humano que existe no planeta Terra, que existe na sociedade humana, que é divina e humana ao mesmo tempo, ou seja, tem as duas componentes dentro dela. Não é verdade, por exemplo, que uma organização que procura fazer caridade seja divina e humana. Ela pode ser uma boa organização, útil, mas ela é só humana. A caridade não torna a organização divina. O que significa ser uma organização divina? Significa que foi instituída por Deus. O próprio Deus a institui, o próprio Deus habita nela, o próprio Deus opera nela. Talvez uma segunda organização teria um pequeno elemento divino nela, seria o Estado, porque o Estado foi instituído por Deus também. Romanos capítulo 13 fala disso. As autoridades do Estado, elas são, o próprio texto bíblico diz isso, instituídas por Deus. Mas a igreja é mais divina que o Estado, porque não só foi instituída por Deus a igreja, como também ela é mantida por Deus. O seu Espírito Santo opera na igreja, edifica a igreja, purifica a igreja, governa a igreja. Cristo, é o cabeça da igreja. Cristo, por exemplo, não é o cabeça do Estado. Nem o Espírito Santo opera no Estado. Então, a divindade presente, a quantidade de divindade presente no Estado é muito menor do que a quantidade de divindade presente na igreja. E só essas duas instituições seriam instituídas por Deus. Alguém podia dizer da família, mas a família não é exatamente uma organização da sociedade como um todo. Ela é células da sociedade. Vamos incluir, então, a família como também instituída por Deus, nesse sentido também divina, mas não tem a quantidade de divindade que a igreja tem, porque também não necessariamente Deus é o Senhor da família. Sendo que na igreja, estou falando aqui da igreja verdadeira, obviamente, da igreja que funciona como uma igreja bíblica, cristocêntrica. Então, a igreja ela é a principal instituição instituída por Deus, com a grande quantidade de operação de Deus dentro dela. Então, nesse sentido, ela é divina e humana ao mesmo tempo. Ela também é celestial e terrena ao mesmo tempo. Por que eu coloco isso? Porque, sendo também humana e também terrena, ela vai estar sujeita às vicissitudes, aos problemas que coisas humanas sofrem. Então, organizações humanas têm riscos? Tem. Organizações humanas têm tensões? Tem. Então, a igreja vai ter riscos e tensões. Na verdade, a gente pode ver que riscos, de dar coisas erradas, risco de alguma coisa acontecer errado. Risco é uma palavra que significa a possibilidade de alguma coisa dar errado. Normalmente a gente fala de risco para alguma coisa que pode dar errado. A gente não costuma usar a expressão risco, a palavra risco, para coisas que podem dar certo, Algumas vezes até usamos, mas o mais normal é usar a palavra risco como sinônimo de possibilidade de dar errado. Então, até no céu existe a possibilidade de dar errado. O exemplo é Lúcifer. Na verdade, é o único exemplo, A única coisa que deu errado no céu é Lúcifer. Nada mais no céu deu errado. Mas você vê que
até mesmo naquilo que é estritamente ligado a Deus, que é o céu, pode dar errado. Isto é algo bastante instigante. Ou seja, nós vemos que Deus, Ele está disposto a correr riscos. Deus, Ele não criou um universo que não pode dar errado. Por que isto? Por que que Deus não fez um universo, todas as coisas, de um modo que não pudesse dar errado? Parece, a princípio, inconcebível com a ideia de um Deus perfeito. Um Deus perfeito deveria criar um universo perfeito, que nunca pudesse dar errado e, portanto, se manteria perfeito. Por que será que um Deus perfeito como o nosso Deus não fez todas as coisas sem risco? Ou seja, por que que Deus, mesmo sendo perfeito, criou todas as coisas e parte destas coisas pode dar errado? Ele admite que pode dar errado. Por que que Ele colocou essa possibilidade de dar errado nas coisas? Né? No céu a gente tem um exemplo de Lúcifer, na terra a gente tem um exemplo da queda de Adão. Né? Aqui no céu foi a queda de Lúcifer e aqui na terra foi a queda de Adão. Por que que Deus correu este risco? Então eu vou dar a você a minha opinião. Vou puxar aqui em azul, né? Vou falar aqui. Não vou escrever não, vou só falar para você. Minha opinião. Por causa do amor. O amor, ele só pode existir onde existe liberdade de escolha, onde existe livre-arbítrio, onde existe a possibilidade de que se escolha o errado. Né? A pessoa escolha o errado, escolha contra Deus. Para que uma pessoa possa escolher a favor de Deus, e isso ser manifestação do amor que tem a Deus, necessariamente essa pessoa tem que poder também escolher contra Deus, mostrando que não ama Deus. Isso não é verdade só para com Deus, isso é verdade para com pessoas, qualquer que sejam as pessoas. Então, você tem Deus, que é pessoa, o Pai, o Espírito e o Filho, 3 pessoas. Lúcifer, que é pessoa, pessoa não me refiro a pessoa humana, carne e osso. Estou falando de seres inteligentes que são pessoa, né, que têm decisão própria, capacidade de tomar decisão e assim por diante. Isso é uma pessoa. Então, Deus, o Pai é uma pessoa espiritual, o Espírito Santo é uma pessoa espiritual, Jesus é uma pessoa humana e divina ao mesmo tempo, ou seja, Ele é espiritual e material ao mesmo tempo e é parte da raça humana e parte da divindade ao mesmo tempo. Lúcifer é uma pessoa espiritual, todos os anjos e demônios são espirituais, e o ser humano é espiritual e material ao mesmo tempo. E acabou, não existe mais pessoas no universo, só são essas. Alguém podia perguntar, mas e aqueles seres que aparecem em Apocalipse, ou em Ezequiel, ou mesmo em Isaías, seres que não parecem muito serem anjos? Bom, grande parte dos estudiosos da Bíblia acham, né, e chegam à conclusão que esses seres, às vezes estranhos, né, que têm olhos aqui, são, na verdade, anjos também, categorias angelicais, são tipos de anjos. Eu acho que isso é uma boa maneira de pensar, porque senão nós teríamos que criar uma 4ª categoria de seres, né, de pessoas, né? Seria Deus em 3 pessoas, os anjos e demônios que são da mesma espécie, os seres humanos a 3ª categoria de pessoas, e teria que criar uma 4ª categoria de seres especiais, que eu acho que não faz sentido, não há necessidade, e a Bíblia não dá tanta margem para criar uma 4ª categoria, né? Aí nós estamos usando aquele princípio filosófico, científico, de você não criar entes desnecessariamente, né? Chamada navalha de Ockham. Não crie entes desnecessariamente, ou seja, se você vai criar uma coisa distinta de outra, faça isso se for necessário fazer isso. Se não for necessário, não crie. Então, eu não vejo, biblicamente, uma necessidade clara de criar uma 4ª
categoria de pessoas. Então, nós temos só 3 categorias de pessoas no universo. Deus, o Pai, o Espírito e o Filho é uma categoria. Só Ele está nessa categoria, porque só Ele é Deus. Os anjos e demônios, espíritos ministradores, né? Criados para servir a Deus e aos homens. E os seres humanos. Então, só tem 3 tipos de pessoas no mundo, no universo. Não existe ET, então. Não existe ET. Ah, marciano, venusiano, da galáxia de Andrômeda. Não existe. Não existe. Não existe ET. Mas e os ETs que o pessoal fala que vê? Ou é anjo, ou é demônio, ou é enganação. Uma enganação, uma ilusão, um equívoco. Então, não existe ET. Fique bem claro isso, até é um detalhe aqui na nossa conversa, no nosso estudo, mas não existe ET. Na nossa região tem a cidade de Varginha, dizem que foi visto um ET lá. Então, se foi visto mesmo, pela descrição, é um demônio. As moças lá, as meninas que viram um demônio. Nada além disso. E ficaram falando que é ET. E assim por diante. Eu fui abduzido, a nave espacial me levou lá para dentro, fizeram experimento comigo, me cortaram, enfiaram coisas dentro de mim, eu vi a cara deles, eles são compridos, com cabeção, magrelos. Se aconteceu mesmo, se não foi uma ilusão, se aconteceu mesmo, a pessoa teve uma experiência com demônios. São demônios que fizeram isso. Deram toda essa impressão de disco voador, mas não existe ETs, não existe extraterrestres no sentido usual da palavra, né? Ou é Deus, o Pai, o Espírito e o Filho, ou são anjos e demônios, ou são seres humanos. Não tem terceiro tipo, quarto tipo de pessoa, só esses 3. Então, para que uma pessoa ame a outra, tem que existir a liberdade de não amar, a possibilidade de não amar, ou seja, a pessoa tem que fazer uma escolha. O amor só existe quando há escolha. Sem escolha não há amor. Eu não posso dizer que eu amo uma pessoa se eu não tive a opção de não amá-la. Então, por causa disso, é a minha opinião pela qual Deus criou o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele cria a possibilidade do erro, do fracasso, do pecado, da rebelião, da rejeição, da coisa ruim, do problema. Então, o livre-arbítrio cria. Então, por que Deus resolveu correr riscos? Porque Ele deu às suas criaturas pessoais o livre-arbítrio. Por que Ele deu o livre-arbítrio? Para que Ele pudesse amar e ser amado. Ou não. Não amar e não ser amado. Há uma questão interessante sobre isso, sobre a questão do amor. Estou gastando tempo nisso porque eu acho muito importante. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus amava João, né, o discípulo dele, João, o apóstolo João, mais do que os demais. Isso não significa que ele não amava Pedro, não amava Mateus, não amava Bartolomeu, não amava Tiago. Não, ele amava Mateus, amava Tiago, amava Bartolomeu, mas ele amava mais João. Também, então nós temos aí a ideia bíblica, né, bem embasada de que Deus ama mais algumas pessoas do que outras, e não tem nada errado, como também nós amamos mais algumas pessoas que outras, e não tem nada errado nisso. Então não só existe o amor, como existe também a quantidade ou a intensidade do amor. E também poderíamos dizer que existe o não amor. O não amor. Talvez exista até uma quantidade de não amor também. Ou seja, alguém pode não amar alguém pouco ou não amar alguém muito, né? Ou seja, quase seria o ódio, né? Um intenso não amor seria o ódio. Pois bem, isso é muito importante, né? Inclusive sobre Deus. Inclusive sobre Deus. Por exemplo, Davi, é dito na Bíblia que Davi era um homem muito amado por Deus. Daniel também era um homem muito amado por Deus, né? Deus amava Abraão? Sim, com certeza. Moisés? Sim, com certeza. Mas eu não me lembro aqui de algum texto bíblico dizendo que Deus amava Abraão, por exemplo. Pode até ter, não está errado. Mas eu não me lembro. Por que não existe essa ênfase? É claro que Deus amava Abraão, é óbvio.
óbvio. Mas por que não diz? Porque provavelmente o amor de Deus por Abraão não era tão notório assim, a ponto de destacar, como faz, por exemplo, com Davi, que é explicitamente dito que Deus o amava. E também com relação a Daniel, especialmente dito que Deus amava Daniel. Jesus, Deus fala explicitamente que ama seu filho, Jesus. E, de fato, transparece que ama de modo máximo seu filho, Jesus. Então, nós vemos que isso não tem nada errado. Então, se você ama mais algumas pessoas que outras, não se sinta em culpa ou pecado por isso, porque não é culpa nem pecado, porque o próprio Deus ama mais alguns do que outros. Aquele próprio texto lá de 2 Coríntios, que muitas vezes é usado para embasar biblicamente o ato de ofertar na igreja, ele tem uma afirmação muito interessante. Se você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 9, capítulo 7, capítulo 9, versículo 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, está escrito assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso aqui só pode significar, por consistência lógica, porque Deus ama mais a quem dá com alegria. Porque não faz sentido que Deus não ame a quem não dá com alegria. Não faz sentido. Vamos supor que eu estou entregando uma oferta na igreja e não faço aquela entrega com grande alegria, efusivo, com júbilo. Não, eu entrego porque eu acho que eu devo ajudar a igreja, que eu devo investir na obra de Deus. Eu gosto bastante do projeto da igreja, eu quero que a igreja continue existindo, eu amo evangelizar, e eu vejo que os irmãos estão empenhados, e eu gosto de ver a vida da igreja, eu gosto de estar junto, e eu quero ajudar a igreja a continuar existindo, se fortalecendo. Posso fazer isso sem grande alegria, sem júbilo, sem demonstrar aquela efusiva alegria. Posso fazer, e Deus vai me amar, óbvio. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Deus amou, Deus tem uma quantidade de amor para dar para as pessoas. Mas, quando a Bíblia fala, porque Deus ama quem dá com alegria, só pode significar, porque Deus ama mais a quem dá com alegria, ou seja, uma pessoa que contribui com a obra de Deus, seja com dinheiro, ou com esforço, ou com o tempo, ou com os talentos, ou com os dons, com alegria, produz em Deus um amor maior por essa pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Só pode ser isso que a Bíblia está dizendo. O que significa isso? Que é legítimo que nós amemos mais uns do que outros. O caso de João, eu volto a dizer, é um caso exemplar. A Bíblia explicitamente diz que Jesus amava João mais do que os outros discípulos. Explícito isso, notório. Inclusive isso fez com que João fosse protegido por Jesus para ser o último dos apóstolos a morrer e é o único que não foi martirizado. Quer dizer, o maior amor que Jesus tinha por João, inclusive o beneficiou mais que os outros. E alguém vai ficar com raiva de Jesus por isso? Alguém vai dizer que Jesus pecou por isso? Alguém vai dizer que Jesus não podia fazer isso? Claro que não, é um direito dele. E nós temos que respeitar o direito das pessoas. As pessoas têm direito de amar uns mais que outros, têm o direito de fazer isso e podem exercer. E aquele que é contra isso é que é pecador. Esse é que é pecador, não aquele que ama mais, mas o que não quer que ame mais é que é pecador. Que é o direito, ele está transgredindo o direito da pessoa, está querendo impor a sua vontade a outra pessoa, não pode fazer isso. Pois bem, o risco, então, ele é inerente, ele existe no céu e na terra. Com relação à igreja, nós temos riscos e tensões externos e internos. Eu anexei aqui a palavra tensão, que é o seguinte: o risco é a possibilidade de dar errado. A tensão é um estado de confronto ou conflito que existe entre duas forças antagônicas. Não é a mesma coisa, risco não é sinônimo de tensão,
mas eles estão associados, né? Quando existe o risco, a possibilidade de alguma coisa dar errado, isso pode gerar nas pessoas uma certa preocupação, um certo nervosismo, um certo zelo, e isso produz uma medida de tensão. E esses riscos e tensões, eles podem vir de fora da igreja ou de dentro da igreja. Um exemplo de riscos e tensões de fora da igreja está lá na carta que Jesus enviou por meio de João à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, havia um grupo de pessoas, provavelmente judeus, porque sinagoga, né? Sinagoga de Satanás, sinagoga de judeus. Provavelmente um grupo de judeus na cidade de Filadélfia, possivelmente até uma sinagoga mesmo, que estavam perseguindo a igreja, os cristãos de Filadélfia. Então, isso é um risco, né? Uma tensão externa. A mesma coisa aconteceu aqui em Esmirna. Apocalipse 2, 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Curiosamente, em Esmirna tinha o mesmo problema. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa tribulação, essa perseguição de fora da igreja também. E existem tensões internas, criadas, riscos e tensões criados dentro da igreja, que vêm de dentro da própria igreja. A gente vê isso aqui em 1 Coríntios, né, muito forte. Paulo, ele denuncia que a igreja de Corinto estava tendo um problema de divisão interna. 1 Coríntios 1:11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Dentro da igreja, contendas, discussões, briguinhas dentro da igreja. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ou seja, haviam grupinhos dentro da igreja de Corinto que estavam disputando poder, talvez, disputando quem tem razão, quem não tem, quem manda, quem não manda, e quem é mais de Deus, quem é menos de Deus, quem é mais santo, quem é menos santo, coisas dessa espécie. Quem tem mais unção, quem tem menos unção, quem tem mais mover do Espírito Santo, quem tem menos mover do Espírito Santo. Paulo falou, isso está errado. Então, isso era um problema de dentro da igreja. Então, são riscos e tensões internos. Falando sobre riscos, para a gente fechar esse assunto sobre risco e começar o assunto tensões. A igreja é um contínuo contrato de risco, sem parar. A igreja pode ser excelente, pode ser maravilhosa, pode ser super de Deus, uma unção tremenda, um mover tremendo, um coração para Deus tremendo, vai ter risco lá dentro. De uma hora para outra, pode estourar um escândalo. Não é? Nos bastidores ali pode estar sendo tramado rebeldias, divisões, maledicências, traições. E a igreja parece ótima. Mas por que acontece isto? Né? O Senhor Jesus chegou a dizer, é necessário que venha o escândalo. É necessário, ou seja, vai acontecer o escândalo.
Não se assuste. É como se o nosso Senhor estivesse falando para mim e para você que vivemos em igreja. Olha, igreja é muito bom, né? É mesmo, né? O louvor é maravilhoso, a palavra, o ensino, a comunhão, o amor de uns para com os outros, a convivência, o discipulado, a evangelização, ganharmos junto pessoas para Jesus, edificá-las na fé. Tudo isso é celestial, é lindo, é maravilhoso. A igreja é um pedacinho do céu na terra, a igreja é a agência do reino de Deus na terra. E a gente fica aí, às vezes, com uma expectativa de que nós vamos sempre e sempre encontrar na igreja a perfeição. É como se a gente vivesse numa comunidade angelical. Né? Eu me lembro que, com várias pessoas que eu já conversei, as pessoas falavam para mim assim, sabe por que eu não vou na igreja, nos cultos da igreja? Porque eu acho que vocês são muito santos. Eu me sinto deficiente, pecador, mas vocês são muito santos. E eu assim, fico com vergonha de entrar lá. Né, vocês são lá e tal, cantam louvores bonitos, vocês se vestem bem, vocês têm uma educação uns com os outros, vocês estão lá com a palavra de Deus, vocês são pessoas assim que a gente tem como pessoas muito santas, e eu me sinto um pecador de estar no meio de vocês. Eu acho que existe muita pessoa que pensa isso, ainda pensa isso, que a igreja é um lugar que não tem defeito nenhum, e nunca vai ter. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem, que guardar o nosso coração, porque quando você vem para a igreja, você vê que a igreja tem problema. A igreja tem escândalo. Tem pecados que às vezes você não vê nem lá fora, você vê aqui dentro. Né? A gente costuma falar assim, às vezes você recebe traições dentro da igreja que você nem no mundo tem. Nem o mundo te trai, às vezes, como a igreja te trai. E outras coisas mais. Existe, às vezes, vaidade aqui que nem lá no mundo você vê. Isso a gente tem que estar preparando o nosso coração para entender que é assim, e a igreja não deixa de ser igreja por isso. Não é porque teve um escândalo, uma traição, uma divisão, que a igreja deixou de ser igreja. Não deixou de ser igreja. Principalmente a parte inocente, a parte que não traiu, né, a parte que não foi rebelde. Essa continua sendo 100% igreja. Mesmo tendo ali no meio problemas dessa espécie, mas o remanescente, né, aqueles que permaneceram fiéis à palavra, não pecaram, não foram rebeldes, não traíram, não dividiram, esses permanecem em igreja. Mesmo ali dentro tendo acontecido coisas tão feias quanto esta, divisão, traição, escândalo. Então, isso vai acontecer. É impossível a igreja viver sem correr o risco de coisas darem errado, sem correr o risco de alguém cometer um pecado escandaloso, de alguém que a gente nem pensava, nem imaginava, toma uma atitude que divide a igreja, que machuca pessoas, que decepciona. É impossível a gente garantir que isso não vai acontecer. Então, a igreja é um contínuo contrato de risco. E você vê isso em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, você vê isso acontecendo, em especial no Novo Testamento, onde existe a igreja, né? Você vê isso acontecendo, em especial, de Atos para frente, onde passa a existir a igreja, as cartas apostólicas, as cartas de Paulo às igrejas. De modo geral, todas as igrejas tinham problemas e problemas e problemas. Primeiro, Corinto, a igreja de Corinto, principalmente na primeira carta, você vê que ela era provavelmente das igrejas que estão aqui, fora Tiatira, talvez, ou Sardes, mas Corinto era uma igreja super problemática. E Paulo elogia Corinto como uma igreja de Deus, mesmo tendo um monte de problemas, riscos, tensões, escândalos acontecendo, divisões, não deixou de ser igreja por isso. Então, nós temos que acostumar o nosso coração a entender que viver em igreja é viver debaixo de risco o tempo todo. Aí eu digo o seguinte, se alguém tem que pecar, que não seja eu. Jesus falou, é necessário que venha o escândalo, ou seja, vai acontecer escândalo na igreja. Então a gente diz o seguinte, você pode dizer por você como eu digo por mim, é necessário que venha o escândalo, mas que não seja por mim, que seja por outro. Alguém tem que pecar, que não seja eu, que seja o outro. Né? Alguém pode falar, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo, é uma decisão pessoal de eu não ser o pecador, porque isso a gente pode fazer. Eu não posso impedir que haja pecado na igreja, mas eu posso impedir que eu seja o pecador da igreja. Isso eu posso impedir. Eu não posso impedir que os outros pequem, mas eu posso impedir que eu peque. Então eu controlo a minha vida, então eu não vou pecar. Se todo mundo fizer isso,
a igreja vai ser perfeita muito tempo. E pode acontecer, uma igreja ser perfeita anos e anos e anos e anos. Pode acontecer. Não é impossível. Não estou dizendo que vai ser obrigatório uma igreja local, dentro de um período de tempo especificado, não ter pecado, não ter escândalo, não ter divisão, não ter traição, não ter rebeldia, não ter nenhuma coisa ruim. Não é impossível. Não estou dizendo que isso é determinante, tem que acontecer pecado. Não. O que Jesus está falando é o seguinte, de uma maneira geral, em todas as igrejas locais, juntando todas, você vai ouvir escândalos. Vai ser inevitável. Pode demorar um pouco mais, pode ficar uma geração inteira sem nenhum pecado. Não acontece, você sabe disso, mas vamos dizer que aconteceria. Na outra vai acontecer. Alguma coisa errada vai acontecer. Por que isso é importante entender? Para a gente não desanimar. Para a gente não desistir da fé. Para a gente não ficar com um romantismo, achando que a igreja é maravilhosa e perfeita. A hora que tem um problema, a gente, então eu vou largar tudo. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Jesus não abandonou as igrejas porque elas pecaram. Ele continuou passeando no meio delas. Vamos falar agora de tensões. Tem dois tipos de tensões. As tensões ruins e as tensões boas. Tensões ruins são as tensões originadas pela carnalidade das pessoas. Né? Então, por exemplo, esse problema que estava acontecendo em Corinto aqui, que eu li, em 1 Coríntios 1, 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Há divisões entre vós. Vocês estão dividindo a igreja. Isso é uma tensão ruim dentro da igreja. Havia lá um mal-estar entre as pessoas, né, entre os grupos, entre os partidos ali que formaram ali dentro, entre as divisões que formaram ali dentro. Então as pessoas iam para o culto para ter alegria de rever os irmãos. Quando via um que não era muito da patota dele, nossa, aquela pessoa está lá, nossa, vou ficar longe, está ruim, nossa, não quero nem ouvir mais. Se a pessoa por acaso sobe no púlpito e vai pregar, nossa, não aguento, vou embora. Ou então vou fechar os ouvidos, ou então vou colocar um fone de ouvido aqui, ficar ouvindo música no celular. Ou ficar tolerando essa situação. Isso é uma tensão. E isso é gerado pela carnalidade. Então, nós devemos banir, obviamente, as carnalidades para que não hajam tensões ruins, mas elas vão existir de vez em quando, infelizmente, porque algumas pessoas vão ser carnais. Porque a carnalidade é uma decisão de cada um. Eu não posso decidir para que o irmão não seja carnal. Eu posso decidir para que eu não seja carnal. Ele tem que decidir por ele. E tem as tensões boas. E eu vou agora finalizar esse estudo falando das tensões boas. Risco, não existe risco bom, né? Porque se risco é a possibilidade de dar errado, não pode existir um risco bom. Então, risco, nessa definição que eu estou usando, que é a possibilidade de coisas darem errado, só existe risco ruim. E a gente viu que, continuamente, a gente tem riscos ruins acontecendo na igreja. Mas tensões podem ter ruins e boas. Por que eu quero dizer isso? Mesmo numa igreja perfeita, vai ter tensões. Mesmo que todo mundo numa igreja seja espiritual, não tenha ninguém carnal, todo mundo é espiritual, de Deus, santo e santa, mesmo ali vai ter tensões. Tensões boas. Que eu estou chamando de pesos e contrapesos. E eu vou trabalhar com você um pouco esse conceito de pesos e contrapesos. O que é esse conceito de pesos e contrapesos? Esse conceito vem da física, da mecânica, uma área da física. E qual que é a ideia? A ideia é basicamente a ideia de um elevador. Então está aqui um elevador. Você vai num prédio, tem um elevador. Aí você entra no elevador, e o elevador ou sobe ou desce. O que puxa um elevador? É um cabo de aço. Tem um cabo de aço aqui, lá em cima tem uma roldana aqui. Um objeto que permite que o cabo circule ele, né? E um motor. Vamos colocar esse motor aqui, ó. Motor que faz o elevador, que puxa o elevador para cima.
ou que solta o elevador para ele descer. Se fosse assim, do jeito que eu desenhei aqui, o motor tinha que fazer muita força ou para puxar para cima, ou para segurar para ele não despencar para baixo. Então, o pessoal inventou um sistema de contrapeso. Então, o elevador é o peso, e foi inventado um sistema de contrapeso. Tem aqui um contrapeso, que é normalmente uma peça de ferro, de aço, grande, pesadona, que fica equilibrando, vamos dizer assim, o elevador, para não deixar ele ficar tão pesado para subir, porque esse contrapeso aqui ajuda o motor puxando o elevador para cima, né, porque o contrapeso desce, ele puxa o elevador para cima, ajudando o motor. Como também na hora de descer, como ele está puxando o contrário ao movimento, o elevador fica mais difícil de despencar. Fica mais fácil o motor ou o sistema de freio segurar o elevador para ele não despencar prédio abaixo. Então, o sistema de peso e contrapeso significa forças contrárias que equilibram o sistema. Tudo na vida tem isso. E na igreja também. A igreja tem sistemas de pesos e contrapesos, que são tensões boas. Vou dar um exemplo para você. Razão e emoção. É um sistema de peso e contrapeso. Uma igreja, ela não pode ser só razão, mas também não pode ser só emoção. Então, você tem que ter razão e emoção, uma controlando a outra. A hora que a igreja fica muito fria, muito racional, muito intelectual, só estudo bíblico, e só o grego, só o hebraico, a gente tem que equilibrar, colocando o contrapeso de emoção, sentimento, um louvor agradável, uma adoração profunda, um momento em que a gente vai se derramar na presença de Deus, e outras ações que produzem emoções em nós para contrabalançar a razão. Não, se uma igreja está só emoção, só o auê, oba-oba, vem à frente e tal, fala para o seu vizinho isso e aquilo, e vem cá, vamos rir um pouco, vamos chorar um pouco. Se a igreja está só emoção, a gente tem que entrar com a razão, estudo bíblico, ponderando, porque só a emoção vai fazer a igreja errar. Então, esse é um exemplo de peso e contrapeso. Outro exemplo de peso e contrapeso. Ações para dentro da igreja, vou colocar assim, para dentro da igreja, e ações para fora da igreja. Então, tem que ter os dois, um contrabalançando o outro. Uma igreja não pode ser só para dentro dela, senão ela vira um clube de crentes. Perde o sentido. Mas também uma igreja não pode ser só para fora dela, porque senão ela vira uma instituição de caridade. Então a igreja tem que ter as duas coisas, tem que ter ações que é voltada para os membros, a gente poderia chamar isso, não sei, poderíamos chamar que isso aqui é ministérios. Os ministérios da igreja normalmente são atividades para dentro, se bem que alguém vai falar, mas e o ministério do evangelista? Não, é para fora. Então, não é uma boa palavra por isso, porque tem ministérios dentro da igreja que são para fora da igreja. O evangelista é o principal, né, ministério. Um missionário também da igreja, um ministério, ser missionário, ele é para fora da igreja. Então, a palavra ministério aqui não é melhor, não. Eu vou tirar porque fica um pouquinho, não fica muito bom. Na falta de uma palavra melhor, vou deixar para dentro da igreja mesmo. Atividades para dentro da igreja e atividades para fora da igreja. Tem que ter esse contrapeso, peso e contrapeso. A igreja tem que ter uma medida das suas atividades para dentro dela e uma outra medida para fora. E esse para fora, primeiro lugar, evangelismo, ganhar as pessoas para Jesus, através do evangelismo relacional principalmente, mas pode também ser pregando em locais públicos, distribuindo folhetos, porções bíblicas. Evangelismo, então, quais são as ações para fora da igreja? Basicamente duas. Evangelismo em todas as suas formas, evangelismo e missões, vamos colocar assim, em todas as suas formas.
E assistência social, eu vou colocar ação social, que é uma possibilidade que a igreja tem de fazer ações visando o bem da sociedade. E para dentro da igreja? Tudo aquilo que um membro da igreja faz para o outro membro da igreja, né? E aqui eu não consigo ver que tenha dois tipos. Não, a gente poderia distinguir, então, entre usando os dois ofícios principais da Bíblia, os dois ofícios bíblicos, né, de presbíteros e diáconos. Então, os ofícios presbiteriais são aqueles que têm a ver com a oração e a palavra de Deus, o discipulado, o ensino bíblico, a pregação, o aconselhamento, né? Todas essas coisas que tocam a mensagem do Evangelho em si e a vida cristã, espiritualmente falando. E os ministérios diaconais, ou as ações diaconais, são toda a área da igreja em que a igreja ajuda os seus membros na parte material natural. Tudo isso. Então, seriam correspondentes, né? O evangelismo e missões é o espiritual, que corresponde às atividades presbiteriais. A ação social para fora da igreja corresponde para dentro às ações diaconais. Outro sistema de peso e contrapeso que existe naturalmente na igreja, sempre vai existir, é bom que exista, tem que existir, é saudável, são tensões boas, que é são vários, eu quero escolher aqui para você aqueles que são mais importantes na atualidade. Eu vou colocar na forma de a palavra. Eu vou colocar Bíblia melhor. Bíblia. Bíblia. E ser guiado pelo Espírito Santo. Então, uma igreja, ela não pode ser uma igreja que só anda e apenas anda pelo que está escrito na Bíblia. Ela também não pode ser uma igreja que despreza a Bíblia e só quer ouvir a voz do Espírito Santo, como se eu não precisasse da Bíblia. Então, é um sistema de peso e contrapeso também. A gente tem que equilibrar, ouvir a voz do Espírito Santo, que depende da nossa intimidade com Deus, com a gente conhecer a palavra e andar pela palavra. Uma coisa equilibra a outra. Não é? Outro sistema de peso e contrapeso. A vida devocional pessoal, onde você tem a sua vida pessoal com Deus, o seu tempo pessoal de oração, de estudo bíblico, o seu tempo pessoal de derramar seu coração na presença de Deus. É você e Deus só. Só você e Deus. Aquilo que Jesus falou, fecha a porta do seu quarto e fica você e Deus. Com a vida na igreja, onde você vai congregar, vamos colocar assim, congregar. Devocional e congregacional. Ou seja, você não fica só no seu particular com Deus, você também vai às atividades da igreja, né? Os cultos, células, reuniões de discipulado, grupos de discipulado, momentos de comunhão, conferências, acampamentos, atividade específica, né? Por exemplo, os adolescentes, para as crianças, tudo que envolve mais pessoas. Isso é o congregacional. Então, nós temos que ter os dois. Uma pessoa que só tem vida devocional, não, eu oro em casa, eu leio a Bíblia sozinho, eu sou muito crente, eu comigo mesmo, eu com Deus, Deus conhece meu coração. A igreja não é muito importante, reunir com os irmãos não é muito importante, congregar não é muito importante. Tem muita gente falsa na igreja, muita gente hipócrita, tem muito problema na igreja, eu não concordo com dízimo, eu não concordo com prédio, e eu não quero essas coisas, eu quero viver só eu e Deus. A pessoa está desequilibrada, é igual um elevador sem contrapeso, ele provavelmente vai cair e despencar.
ou vai ser muito difícil subir ele. Então, a vida congregacional ela é um contrapeso extremamente importante. Também não pode ser só o seguinte, a pessoa vir só no culto, só no evento, só na célula, e ela própria não tem a sua vida pessoal com Deus. Também não dá certo. Então, é um sistema de peso e contrapeso. O que mais que a gente podia colocar aqui de pesos e contrapesos? Então, a gente colocou aqui um sistema, um grupo de peso e contrapeso, um segundo aqui, um terceiro aqui, um quarto aqui. Vamos pensar em mais alguns importantes para o tempo de hoje. Vamos apagar aqui para liberar espaço aqui. Se você tiver sugestão também, pode comentar no vídeo, comenta embaixo do vídeo aí sobre isso, sobre o seu entendimento também e outros grupos de peso e contrapeso que você vê importante na igreja. Vai até enriquecer para todos nós a sua visão também, a sua contribuição. Pode fazer isso, viu? Não há problema não. Vamos pensar em mais um importante hoje. O quanto a gente vai ter de Bíblia. Vamos colocar aqui teologia, fica melhor. De teologia. E o quanto a gente vai ter de ciência na igreja. Também é um sistema de peso e contrapeso. Se a gente ficar só na teologia, qual o problema? Por exemplo, nós estamos agora no tempo de Covid-19. Se eu ficar só na teologia, eu posso achar que só a oração me protege do coronavírus. Ou só a fé me protege do coronavírus. Eu esqueço a ciência. Não, mas espera aí, eu tenho que lavar as mãos, higienizar as mãos, eu tenho que tomar cuidado com conversar muito perto de pessoas que não são do meu convívio direto. Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter uma boa saúde. Tudo isso é ciência. Então, eu preciso ter um complemento de ciência, que é o contrapeso à teologia. Isso não é fazer a igreja se tornar uma organização de ciência, por exemplo, só psicologia, só autoajuda, só medicina. Não, não é isso. Não é isso. Mas não pode tirar isso também. Porque a ciência, a boa ciência, ela é de Deus também. Porque a boa ciência é a verdade. A verdade é de Deus, toda a verdade vem de Deus. O diabo é o pai da mentira, né? Ou seja, ele só gera mentira. Então o diabo não pode gerar verdade. Então toda a verdade vem de Deus. Então você precisa ter um sistema de peso e contrapeso nessa questão de teologia e ciência. Só a ciência também é óbvio, está totalmente errado. Só a ciência, a igreja deixa de ser igreja. Deixa de ser agência do reino de Deus, passa a ser uma instituição científica e não é divina mais, né, no sentido que a gente tem falado. Então, esse aqui é um quinto sistema, sistema de pesos e contrapesos. Existe mais, né, a gente poderia falar de mais sistemas. Por exemplo, a questão financeira. Né, a gente tem que fazer um peso e contrapeso entre a necessidade de dinheiro na igreja, necessidade de dinheiro na igreja, e o zelo para a gente não se tornar mercantilista. Né? Então, eu vou colocar aqui o zelo contra o mercantilismo. Se houver só zelo contra o mercantilismo, a igreja pode tornar-se incapaz de avançar com o evangelho na sociedade, porque ela não tem recurso para nada. Não, a gente não vai falar em dinheiro na igreja de jeito nenhum, dinheiro é só lá fora, a igreja não pode falar em dinheiro, porque senão vai parecer que a gente está mercadejando o evangelho. É só o peso sem o contrapeso. A gente tem que ter o contrapeso. Né? Tanto faz se chamar um de peso e contrapeso, tanto faz o que é peso e contrapeso. Não importa. Os dois são pesos, né? Então, a gente tem que ter a compreensão que uma medida de
tratamento da questão de dinheiro na igreja tem que ter. Não só o dinheiro como recolhimento, mas o dinheiro como administração também, como aplicação, uso do dinheiro, administração do dinheiro. Então, também isso aqui é um sistema de peso e contrapeso. Então, a gente tem que ter os dois, ao mesmo tempo que a gente tem momentos na igreja, por exemplo, que trabalha com dízimo e oferta, administra, tem tesouraria, tem conselho fiscal. A gente também toma cuidado para não fazer com que a igreja se torne uma mera empresa que visa lucro, né, financeiro, uma caça-níquel, né? Então, isso também é um outro sistema de peso e contrapeso importante. O que significa isso que eu estou falando? Tudo isso aqui é bom, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Se faltar algum deles, se tiver só peso ou contrapeso, dá errado. Então, são tensões boas. Não vai nunca deixar de ter. Por exemplo, essa tensão aqui, ó. Eu sei que tem pessoas que não gostam muito, por exemplo, do momento que a gente trabalha dízimos e ofertas na igreja. Eu sei. Acha que não deveria fazer isso, que dízimo e oferta as pessoas tinham que saber por sua própria conta que tem que ofertar e dizimar, e deixam elas fazerem isso lá por transferência bancária, outra hora, fora do culto, elas passam aqui no templo e colocam o envelope no gasofilácio, elas transferem por Pix, não precisa ficar falando no culto. Eu sei que tem pessoas que pensam isso. Essa pessoa está aqui, ó, está muito aqui. Ela esquece que existe o contrapeso. Então, se ficar só aqui, não funciona. Não funciona. Também eu sei que tem igrejas que visam dinheiro absolutamente, é tudo dinheiro, né? Vive em torno do dinheiro. Ela está só aqui, ó. Ela não tem o contrapeso. E isso é necessário ter os dois o tempo todo. Então, numa boa igreja, tudo isso aqui vai estar funcionando. Existindo os dois, peso e contrapeso, peso e contrapeso, peso e contrapeso, peso e contrapeso. Isso faz uma boa igreja. Nós poderíamos estar falando demais aqui, certamente existe mais exemplos de pesos e contrapesos na igreja. E vou falar mais um aqui. A hierarquia, vamos dizer assim, na igreja e a distribuição de autoridade. Vou usar esse termo. Ou seja, aqui tem um sistema de peso e contrapeso também. Não pode ser uma hierarquia rígida, no sentido de criar uma estrutura puramente episcopal, de governo puramente episcopal, em que você tem um bispo que comanda absolutamente o seu subalterno, que comanda absolutamente o outro, e o outro, e o outro. Não pode ser só isso. Tem que ter o quê? Uma distribuição de autoridade em que outras pessoas também tomam decisões e têm autoridade. Não pode ser só isso, porque aí, onde todo mundo manda, ninguém manda. Não pode ser aqui, porque vai virar um sistema ditatorial. Então, nós temos que contrabalançar esses dois pesos aqui, né? O peso e o contrapeso tem que ser contrabalançado. Aqui na IBCL, a gente faz isso por meio de um sistema de governo presbiterial congregacional. O presbiterial está mais aqui, o congregacional está mais aqui, então a gente junta os dois e equilibrando eles, né? É o que a gente faz aqui. Muito bem, então nós vamos terminar a lição por hoje. E certamente há mais exemplos, se você quiser colocar, vai ser bom porque você ajuda todo mundo, né? Exemplos mais de sistemas de peso e contrapeso, que são tensões boas na igreja, que tem que existir. Vamos orar? Pai Santo, Pai Nosso, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, com alegria, muita alegria, Senhor, por nós podermos pensar e estudar as coisas santas do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, que em nós habita, nos ensina, nos completa, nos aperfeiçoa nesse entendimento. Nós oramos assim com fé, agradecidos porque vamos receber do Senhor isso, que é a tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus, em concordância. Amém.